boa noite. Já estava aqui com saudade de vocês. Hoje, né, voltando desse feriadão de carnaval. E hoje vamos ter a honra de receber aqui os Bragg Brothers, né? Os queridos Thales e Ike Bragg, né? E a família toda, Ana Valéria, que são talentosíssimos, e o pessoal já está aqui conosco, já vamos entrando, chamando, mandando aviãozinho aí pro pessoal, para dizer que estamos por aqui, né, para poder falar desse tema maravilhoso. E vocês viram aí, hoje quase que o meu tupa não me deixa falar, porque eu estou com rinite atacadíssima, então essa voz assim. Boa noite, Jéssica, boa noite, Célia Regina, querida, Luiz de Mor, Creuzeni, querida, seja bem-vinda, Viviane. Bom, vamos aí, Matheus Lumiere, querido, tudo bem com você? Olha, vamos ter aqui o nosso querido convidado, o Thales já entrou. Imagino que o Ike também esteja chegando por aí. Vamos já chamá-los, mas é claro que eu queria que vocês também, eles vão falar melhor do que eu, obviamente, né, do que seria essas criaturas tupas, ou o conceito tupa, né, conforme eles vão explicar aqui, como meninos tão precoces e talentosos falam assim de um tema tão profundo que envolve emoções, que envolve uma série de pesquisas, né, sobre o assunto. Eles não pegam a câmera e simplesmente saem por aí, não. E tem aí o nosso querido Spielberg, nosso brasileiro Ike, né? Que eles têm dupla nacionalidade, ainda tem isso, né? São alemães e são brasileiros que podem levar por aí o nosso nome, as nossas fotografias. O filme está lindíssimo, curta na parte da fotografia, sonoplastia, que ativa o nosso cérebro com as emoções devidas para aquele personagem. Então, assim, não vou ficar dando spoiler aqui, não. Mas eles vão contar tudo sobre esse curta. Boa noite, Vilma Dias, Ana Valéria aqui já conosco, Vitório Dani, Viviane, querido, DJ Português, um beijo, Luiz de Mor também, um beijo, Paulo Martinelli, meu querido, obrigado. Menino, hoje tentei aqui no improviso virar esse tupa aqui. E vocês vão entender, Paulo, não deixe de assistir. Você que é um crítico e gosta muito, Luiz de Mor também, de ver o trabalho de outros colegas, assistam, é imperdível. E todos vocês curiosos aí da dinastia do abacaxi, que vocês vão saber um pouco mais sobre isso, também assistam, por favor, o trabalho, prestigiem o trabalho desses meninos aí de ouro precoce. Mendy Oliveira, meu querido amigo, beijos. Vamos aqui já chamar, Thales, eu já vou te pescar. E a Ike já entrou aqui também. Vou pescar os dois, tá? Eliane, querida, como foi de carnaval? Tá linda, hein? Te vi aí, ó. Tô acompanhando todos vocês aí no carnaval, tá? E, ó, Eduardo e Mônica também entrou aqui conosco. Um beijo. Vou já pescar vocês aqui. Deixa eu ver. Para participar. Convidar e meu telefone travou. Vê se foram aí. Acho que foi. Veja se. Oi, Ah, tá aqui. boa noite. Boa noite. Só que eu não estou. Aí, agora eu tô vendo. Ai, que já tô vendo. Não, eu confundo sempre. George Robert, meu amigo querido, entrou aqui. Vocês estão travando aí. Boa noite. Boa noite. Um é Ok. visualiza, o outro não. Só vejo um. Um dos irmãos maravilhosos. Um ainda está escuro aqui para mim. Ah, o Thales. Aí, Aí, chegou. Olha aí. Tá me ouvindo bem também, Thales? Tudo sim, bem sim, com estou te ouvindo vocês? bem. Olha, Eu tive que mudar de rede. Ah, agora foi. Sim? Boa noite, Ok. meninos. Se é que eu posso chamar assim para esses talentosos atores, escritores, diretores, cineastas, esses meninos de ouro, né, com dupla nacionalidade que muito nos orgulham. E boa noite, obrigado por ter aceitado falar dessa obra-prima e dessa obra de arte que vocês fizeram aqui comigo, tá? Obrigada Na mesmo. honra é toda Nós que nossa. estamos honrados. Ah, Exatamente. vocês são educadíssimos. Aliás, eu tenho que destacar aqui que o que move essa família, gente, é o amor. Ana Valéria, que também, que fez assim, a preparação do elenco, que fez a parte do figurino brilhantemente, né? Então, assim, é a família toda trabalhando, isso fica em evidência quando se faz com amor, isso também passa para quem está contemplando, passa para nós, né? Então, vamos começar do início. O Ike já esteve aqui comigo.
já falou um pouco sobre os outros trabalhos, os curtas, essa questão de ser precoce, né? Eu chamo até com muito orgulho ele nosso Spielberg brasileiro, porque é isso mesmo, começou tão jovem. O Tales daí demonstrou, eu não vou ficar aqui dando spoiler, porque eu falo muito, se eu começar, vocês podem me cortar. Que eu gosto de povo, e aí eu acho que todo mundo já viu o filme. Enfim, mas é aquela coisa de você ali se desdobrar em alguns personagens, e isso ficou bem, assim, claro para quem está contemplando. Eu tentei aqui colocar aqui alguns adereços, né? Queria aquele chapeuzinho, mas não deu tempo. Aquele chapeuzinho achei lindo, eu achei o máximo. E assim, tudo ali tem fala, tudo tem voz. Então, eu vou começar primeiro para quem está nos assistindo, aqui que tem o pessoal nos prestigiando, e todos curiosos com 2 assuntos. O Tupa, é claro, porque são contos Tupa, e a dinastia do abacaxi, que eu falo sempre. E aí eu vou fazer a pergunta para um e para outro, falar um pouquinho sobre isso, primeiro da dinastia do abacaxi, para que as pessoas nos entendam, e aí a gente desenvolva o assunto um pouquinho melhor para todo mundo participar. O Ai, quando esteve comigo, mencionou sobre a dinastia do abacaxi, e vocês trouxeram para logo de vocês, e eu percebi isso agora também no Conto Estupa. Então, Ai, fala mais um pouquinho sobre isso, como foi essa ideia, como começou, e depois o Tales complementa, cada um com o seu enfoque. Sim. Falando sobre a dinastia do abacaxi. Tá aqui o abacaxi, ó pra... Abacaxi. Perfeito. Então, a coisa é, né, dessa vez eu disse, a gente deveria ter uma logomarca, né, das nossas produções, que é a união dos 2 irmãos. Então, meu irmão disse, vou fazer a logo. E o que, né, foi o processo dessa ideia, que em si o abacaxi representa a dinastia do abacaxi, o símbolo, né, ser um abacaxi, em si, mas o outro lado é o aspecto do Tales, né, ele tem também uma logo mimetos, então meio que aquela forma que, né, agora ficou a parte de a casca, aquela coisa em si, aquele símbolo, as formas em si é a logo que era uma das produções do Tales. Então juntou o abacaxi, que ensina a dinastia do abacaxi. De certa maneira, né, a minha escola de cinema, a maneira que eu aprendi a fazer filmes foi através de fazer os filmes sobre a dinastia do abacaxi. Então, foi isso. E em si, é aquela coisa, né, você deve ter notado que no filme, né, tem uma cena que tem abacaxis, que tem o personagem que está pegando os abacaxis. Eu disse, eu quero que, a partir de agora, em todo filme meu, curta, que tem uma aparição minha, né? Eu acho que essa ideia de estar presente no filme, porque, né, às vezes o diretor que trabalha tanto, mas por ele não estar, né, não tem nenhuma aparição, às vezes se esquece, né, que ele participou. Então eu gosto de estar no mundo que eu criei, que eu dirigi. E a outra opção é sempre ter um símbolo do abacaxi, porque é o símbolo de, né, como tudo começou, como tudo foi possível, onde eu cheguei, o que eu fiz. Então, o abacaxi é o símbolo da minha carreira, exatamente. Eu quero associar isso aos meus filmes. Por favor. Mas eu vou deixar o Tales falar. Nos filmes a gente agora vai sempre ficar procurando o abacaxizinho ali nos seus curtas, nos seus Exatamente, filmes. fiquem sempre atentos aos abacaxis. E Thales, fala um pouquinho sobre participar dessa dinastia do abacaxi, da sua logo junto ali, que simboliza a união desses irmãos, né, maravilhosos, e isso de forma concreta agora no Contos Tupa. A dinastia abacaxi no conto. Na verdade, é até bem interessante que você fala da dinastia, porque a gente estava fazendo a história e tudo, e aí depois de um tempo a gente pensou, quer dizer, eu pensei assim, na verdade, isso até poderia encaixar, porque, de certa forma, o personagem que eu interpreto tem, né, nos nossos filmes de família, tem um personagem que é super-herói, tanto que até tem essa série desse universo. Eu tenho todo um plano já de fazer. Na verdade, eu imagino um gibi, só que o problema é que eu não sei desenhar, então tem que achar alguém que possa ilustrar. Que é, assim, uma coisa totalmente doida com a questão assim, totalmente doida, assim, que para fazer filme seria me matar do diretor. É Santa Zunga, que é baseada na deusa criadora Santa Zunga, que é basicamente, ela aparece em forma de cachorro ou de outro ser em cada planeta. E isso é uma série que ainda tá por vir. É porque eu não sei de coisa que eu acho que
O Ike não tá nem acostumado a gente falar isso assim ao vivo. É, de certa forma, a primeira vez que a gente exatamente, é faz por isso que eu tô e tal. rindo. Exatamente. Não pode contar do Aí, projeto então, de secreto. qualquer forma, o E meu é muito personagem... interessante isso, Thales, até porque eu Sim. sinto que a inteligência de vocês e a criatividade, que é muito grande, ambas são, né? Porque às vezes a pessoa é super inteligente no racional, mas ela não vai para outros temas, ela não vai para a inteligência emocional, ela não vai para a criatividade. E vocês têm isso. Inclusive, quando o Ike esteve comigo, ele mencionou assim, dois aspectos que eu admiro demais, que é a questão do tempo e da mente. E eu sinto que em todos os trabalhos de vocês tem essa pitada do suspense, de fazer a gente ir um pouco além do que está sendo visto ali. Isso é incrível, não é para qualquer um, assim, todos nós podemos assistir e nos vermos ali de alguma forma e nos identificarmos, acharmos uma identidade. E, assim, o costume Eu... tá lindo demais, tá muito lindo mesmo. Vocês estão de parabéns. Depois eu vou falar sobre o que eu já fiz uma mini declaraçãozinha, depois eu tenho que fazer um vídeo, eu quero fazer para vocês, Sim, sim, sim. não por obrigação, mas por simplesmente prestigiar o trabalho de vocês. E eu escrevi hoje um pouquinho, não sei se deu tempo de vocês lerem ali a questão da obra de arte, depois leiam com calma, que eu mais ou menos uma Ok. analogia aí para uma pintura, um quadro, que é claro que não é um quadro estático, é um quadro com vida, né? Mas fica bem próximo da questão da obra de arte. Então, me fale de onde vocês tiraram um assunto tão profundo, envolvendo mente, tempo, e agora Tupa, que não é um assunto, não é uma... você tem que cultuar, você tem que pesquisar, né? Não é como você fazer, olha... amanhecer, entardecer, anoitecer, que todo mundo sabe que é o óbvio. Vocês buscam esses assuntos profundos. Então, fale um pouquinho de cada um sobre tempo, mente e a inspiração do Tupa. Eu queria falar uma coisa ainda antes de Por falar favor, dos Tupas, pode falar. mas que em si encaixa totalmente com isso. Que é, em si, uma coisa que nós dois sempre falamos é que uma obra de arte tem que, assim, na nossa visão, sempre ter várias camadas. Que se alguém está assistindo só porque quer ter algum entretenimento, alguma coisa que se mexe com a emoção, mas que não necessariamente vai analisar mais a fundo, vai gostar. Mas se alguém vai lá e analisa a fundo, talvez assiste uma segunda vez, acha mais um detalhe, que isso só possa trazer mais, né, mais profundidade à obra e ao todo em si. Então, isso é uma coisa que eu acho especialmente muito legal em filmes, que em filmes você pode realmente usar o meio de que tudo é visual e você pode já esconder pistas. Não é esconder, né? Você já bota as pistas lá, visuais, bota já roupas dos personagens na cena, ou até mesmo, né, metáforas visuais que você, talvez na primeira vez que você ainda está focado olhando a história principal, você não vai necessariamente ver. Então, só na segunda vez que você já sabe o que vai acontecer, você pode ir notando, ok, aqui essa cor já tinha uma importância. Eu não quero dar muito spoiler, então assim, é difícil Por favor, por favor. falar assim. O pessoal vai ficar só curioso para ir lá assistir. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque, e é o que você falou, se a gente assistir mais de uma vez, você vai vendo detalhes. Parecido com filmes de suspense, realmente, onde você pega os detalhes macros, mas para você ver e valorizar mais a obra, você tem que rever, né? Para poder realmente ver os detalhes que ali os segredos estavam, e muitas vezes nem são mostrados no final, mas se você rever, você acaba vendo. Você falou tudo, é isso mesmo. E o filme de vocês está realmente dentro disso. Quanto mais a gente vê, mais a gente aprecia os detalhes que são pontos ali principais. Sim, exatamente. É isso eu ainda queria falar antes de mencionar o Turpa. Eu não sei, é que você quer ainda falar algo sobre isso? Isso, Porque não, eu queria que você falasse não, sobre isso. a mente e sobre como foi a escolha dessa inspiração sobre o conceito Tupa, sobre as criaturas Tupas, né? As duas formas que vocês podem colocar. Se o Ike quiser explicar, quem teve a ideia? Foi você, Ike? Foi Thales? Como que foi isso? Em si, por Tati teve a ideia inicialmente, né, porque ele falou comigo. Eu gostei muito de, né, uma história onde eu posso, né, atuar comigo mesmo, assim, com
personalidades diferentes. De certa maneira, a primeira ideia foi quase um exercício para, né, aperfeiçoar a atuação e tentar coisas assim, bem diferentes. E exatamente um desafio. E aí, né, mas eu vou deixar o Thales falar um pouco, que ele tem umas coisas interessantes a falar sobre isso. Legal. É que essa parte, na verdade, a gente até já tinha pensado que provavelmente ia ser perfeito para falar. Na verdade, eu tive essa ideia primeiro porque eu pensei, eu gostaria tanto de fazer assim, um filme que tem, né, uma chance de eu tentar atuar mais papéis. Aí eu fui pensando, o que poderia ficar legal com isso? Algo que também traz uma mensagem, né? Porque só fazer algo por fazer também não tem graça. Aí, basicamente, eu já tinha usado esse conceito de tulpa no meu livro de fantasia. E lá, assim, não é nem tão importante, é só um ponto, assim, tipo um cameozinho quase, na verdade. Aí eu pensei, isso é legal. Exatamente. Existe, e realmente essa dinâmica, como a gente faz no filme, que também é uma coisa que eu quero falar, é a mesma, ou seja, como se fosse no livro também funciona. Na verdade, eu acho que eu vou falar sobre isso agora, porque o conceito, na verdade, por conceito tulpa tem, vamos dizer assim, duas vertentes grandes. Aqui seria mais realística, vamos dizer, que na verdade, e existe toda uma comunidade de tulpamensas, que são basicamente pessoas que fazem tulpas, né? E que elas basicamente criam um personagem, não precisa nem ser humano, pode ser um bicho, pode ser qualquer coisa que tenha... o que a pessoa quiser. E aí vai criando, vai desenvolvendo, ok, realmente como se fosse um personagem, vai criando, ok, o que é a história, como é que é a personalidade do tulpa. E eles também podem, o que eles falam é de trocar com a pessoa, ou seja, basicamente não é que o tulpa realmente é um ser físico, e sim é como se fosse uma outra personalidade que você cria e que pode, às vezes, também você pode trocar. É como se fosse... eles sofrem, na verdade, esse preconceito com... uma pessoa só. Na verdade, você tem que criar com uma força da mente, né? Eles acreditam justamente nisso, que você imagina as suas angústias, suas emoções, e isso se materializa. E, de certa forma, fazem tudo que o senhor, o ser, a princípio quer. E depois, de uma certa forma, pode ser que ela desapareça, ou pode ser que ela queira, o tulpa queira ali tomar o seu lugar, vindo até questões até graves, com a morte de quem os criou, ou outros desfechos parecidos. É claro que a gente está aqui exagerando, mas para as pessoas que estão nos seguindo entenderem um pouco, seria como a força do pensamento, você mentalizar, se concentrar e exatamente criar algo, criar aquilo e reagir, por exemplo. Como acontece, os tibetanos, acho que vem daí justamente isso, eles acreditam que eles ali unidos, meditando, concentrados, tenham forças assim, que vão além, que se concretizam em curas, em bem-estar, e uma série de coisas. Então, é importante essa força de concentração, que, claro, nem todos têm. Precisam, segundo eles, muita meditação, uma concentração e muita força de vontade. Então, É o que eu acho interessante. Oi? É que a palavra tulpa mesmo em si, pelo que eu vi, significa criar. Então, Exato. Esse aspecto que, vamos dizer, é o mais mágico, que também é o que é como é no nosso curta, que realmente a pessoa com a concentração a esse mundo físico mesmo e cria uma entidade que pode existir. E uma coisa que eu acho legal e que é, na verdade, também na dinâmica da gente, é que, exatamente o que você falou também, né, que eles vão se desenvolvendo, e uma vez que eles têm uma consciência, eles acabam tendo pensamentos e pensamentos sobre si mesmos, ou seja, isso é quase a fala descartiana, penso logo existe, ou seja, eles se auto-reforçam e continuam existindo independentemente. Como se fossem vários alter egos, vamos dizer assim, né, falando da psicologia um pouco, né? Eu quis falar um pouco dos tulpa, o que eu comecei quando o Tess começou a contar a história começou a se desenvolver, porque eu sou normalmente no início, primeiro assim, me convença que a história tem que ser realmente valer a pena para ser filmada. Porque eu sou, na verdade, um pouco preguiçoso, então, para fazer um filme onde eu coloco toda a minha paixão, todo o meu carinho, tem que realmente valer a pena, sabe? E o que eu gosto muito, né, do tulpa é que praticamente ninguém conhece sobre essa ideia. É algo que existe,
mas praticamente ninguém conhece. Então, eu acho, o que me fascina, o que me interessa é poder trazer algo diferente. Por exemplo, filmes históricos que trazem algo que não é falado sobre, é super interessante, porque você meio que é apresentado, é quase algo educacional. E nesse caso, trazer algo que não é o de sempre, né? Algo vampiro, ou zumbi, ou qualquer coisa. Trazer algo que é diferente, que vem, né? Que é praticamente, todo mundo falou, é a primeira vez que eu escuto do Stolper, então poder trazer algo diferente já é algo que me interessou muito. E o potencial disso é que, né, tem muitas histórias que tem, né, aspecto de esquizofrenia, que fala da mente humana, mas de uma forma realística. Mas o que traz isso é de uma forma metafórica, é que, né, a partir, né, do personagem humano, que foram criados Tulpa. E, de certa maneira, aqueles Tulpas são personagens de verdade. Eles existem fisicamente a partir de que foram criados. Mas, com isso, você trabalha de uma forma metafórica sobre o personagem humano, sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente, o que em si, né, como ele se machuca, o que são os medos que são representados no Tulpa. Então, isso é a ideia da metáfora, mas que dentro da história eles existem, mas de certa maneira é uma metáfora sobre vários aspectos da humanidade, da mente, né? Em si, nossa mente, né, não é algo uniforme, são várias partes. Então, poder representar eles de certa maneira de personagens diferentes é algo que foi fascinante imaginar, e poder fazer isso num filme foi muito legal. E esse aspecto, essa ideia do Tulpa foi o que trouxe essa chance de poder criar uma história assim. Não, é muito interessante. E o legal é que você tem agentes que agem no mundo, mas que eles são agentes físicos, mas como eles são criados pela mente, você pode usar todas as metáforas da psicologia, você pode trabalhar tudo isso de uma forma externalizada, porque ainda é ele criando, né? Mas acaba sendo uma coisa que realmente tem mais impacto por realmente afetar o mundo, eu acho. Acho que isso é legal. Não, sim, e é muito interessante, vocês estão jovens, é o que eu falei do início, né? Parece repetitivo, mas tem que ser lembrado, com recursos caseiros, com questões assim, familiares, com talento e criatividade, e vocês ainda falarem sobre assuntos profundos, não são assuntos cotidianos, vocês colocam o cotidiano dentro dessa esfera para se refletir, porque o curta tem toda uma reflexão, trabalha emoções, trabalha o visual, que nós vamos falar que eu achei a fotografia linda, assim, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Em segundo, a questão da sonoplastia, porque eu sou muito isso, né? Eu sou quase, eu não vou dar spoiler não, gente, mas eu sou quase aqueles tupas lá. Hoje quase que um me impede de falar, porque eu tô política. Então eu falei, mas hoje eu vou falar. Cuidado, se a gente pega o martelo. Desculpa, não queria que eu falasse, mas eu venci e estou aqui, né? Então, assim, ficar curioso, vão lá ver o que é que vocês vão ver você é o Tulpa? Como é que a gente sabe? Hã? O que tá? Como é que a gente sabe se você não é o Tulpa, né? Talvez tá você substitua a Rose Real. Olha, pra você ver, eu tento, né? Então, e aí, o que acontece? Eu vejo ali reflexões muito importantes para pessoas muito maduras. Então, é claro que tem todo o apoio da família de vocês, a Ana Valéria, de parabéns, que é a mãe de vocês, que tem todo esse, eu já falei da outra vez, fiz até uma homenagem a ela, que dá esse suporte, esse porto seguro. Eu não tenho dúvida disso, o seu pai também, o pai de vocês, mas é aquela situação que, se vocês não compreendessem, seria difícil o trabalho deles, né? Seria, mesmo que eles quisessem, se não tivesse o entendimento, a força de vontade, e vocês trabalham essa reflexão de uma forma muito linda. Aliás, nesse conto, nesse curta em si, tem uma reflexão, aliás, tem várias, mas é uma viagem interna, é uma viagem do seu próprio eu, para que você se veja de vários ângulos, várias formas e várias facetas. Eu achei divino. Então, deixa eu ler um pouquinho aqui do pessoal que está aqui comemorando com vocês, prestigiando, né? A Cláudia Oliveira está amando a live, a Eulina Coutinho também, a Célia Oliveira, não, Eulina Coutinho, que acho que é atriz também, né? Colocou aqui os medos, vocês falar sobre eles. O Valdeir Oliveira está aqui, querido, do nosso Café com Poema também. Entrevistou vocês brilhantemente, eu assisti, maravilhoso aqui conosco. O nosso querido Renato Chocair também aqui nos prestigiando sempre, um amigo querido, um beijo pra você. Obrigada, amigo. Eu tentei aqui caracterizar um tupa, ele disse que eu estou maravilhosa aqui, eu tentei aqui me pegar um pouquinho eu tava quando você...
Quando você convidou a gente, foi a primeira coisa que eu pensei, o que a Rose vai se colocar em homenagem ao filme? O que ela vai colocar no cabelo? Agora a gente já pensou que você ia colocar a parte que ia combinar contigo. Sim, sim. Eu fiquei fascinada por aquele chapéu. Pena que eu não tive tempo, aquele preto. Aquele seria, assim, divino. Mas não consegui, tamanha proeza. Pode falar. Uma coisa que eu queria comentar. Sim, eu queria comentar uma coisa interessante, que é sobre o apoio, né, da família, o apoio da minha mãe e do meu pai, que foi enorme. Na verdade, eles foram os únicos assistentes que, além de, né, produtor, eles foram também os que ajudaram em todos os aspectos de tudo. Mas o que foi interessante foi, né, existe na trilha do som, do ambiente, tem as frases, né, do humano, né, que todos os pensamentos que ainda não se formaram em Tulpa, e aí tem algumas coisas que frases repetidas, por exemplo, família desgraçada, né? E tem todo aquele mistério de atrás, né? Que ele sofreu muito trauma com a família, uma maldade enorme, grande que se sente isso, mas aquilo deixa, né? Um mistério que a gente quis, né? Deixar que o mundo fosse maior. Mas o interessante foi que uma pessoa, um amigo meu, me mandou uma mensagem perguntando você quis transmitir alguma mensagem, algo que você sente, que sua família não te apoia, alguma coisa aí? Eu falei, na verdade, exatamente o oposto. A minha família apoia tanto que eu tenho uma gratidão tão grande que eu queria fazer um filme, né, que desse uma voz para as pessoas que não têm, que muitos não têm, especialmente para a arte, muita gente não tem o apoio da família. Então, eles, né, existem essas vozes, existe esse sofrimento que muitos sofrem. Então, né, de certa maneira, esse filme ainda traz que a gente quer trazer uma esperança para essas pessoas que talvez não tenham o apoio que eu tive a sorte de ter. Queremos dar a voz para outras pessoas. Então, não é algo para mim, mas por eu sentir empatia por todas as pessoas que eu gostaria que elas tivessem também tanto apoio, queria, através desse filme, talvez dar uma esperança que acredite em si, o que você sente, o que as suas vozes dentro de si estão te dizendo. Acho que isso é também a mensagem mais forte. Não é para mim, no meu caso específico, mas eu sei que outros se sentem assim. Então, poder dar voz para as pessoas é o que a gente quer dar. Sim. Transmitir com pelo menos isso é uma mensagem que fica forte. Sim, e a união de talento de todos vocês é assim, é um todo indivisível, realmente, né? Vamos falar aqui por partes. O Renato até colocou aqui um filme que faz a gente refletir sobre as escolhas e medos. Belíssima fotografia, maquiagem, atuação, som sensacional, bravo, né? Vamos ler um pouquinho aqui. O o Luiz de Mó colocou: parabéns, meninos, com certeza terão muito sucesso. Família que apoia, que ama e apoia em tudo. Paulo Martinelli colocou aqui: que linda essa fala, parabéns por vocês falarem sobre o apoio da família e também por a simpatia, né? Tá certíssimo. A Célia Coutinho colocou aqui que ela faz parte da dinastia do abacaxi, né? Muito linda. A Célia, minha tia, ela super me apoia, então eu sempre deixo nisso. Ela foi uma das minhas primeiras estrelas. Que legal, apoio desde o início. Que legal saber disso, que agora eu já sei, vou te mencionar na dinastia do abacaxi. O Valdeir colocou: um bom filme, parte por um bom roteiro, e o casamento de direção e atuação foi genial. Eu vou falar primeiro dos pontos, aproveitando aí a fala tanto do Valdeir quanto do Renato, do Luiz de Mora e do Paulo, que falaram sobre a questão toda de vocês, de atuação, de criatividade, e a gente sabe desse apoio, desse lado humano que vocês têm, que é brilhante, né? Eu sempre elogio, porque eu acho isso fundamental. Quando se faz com paixão, quem contempla também sente. Primeiro vamos falar da fotografia, que me chamou a atenção de imediato, e não tem como não ser a imagem, aquilo tudo. Eu fiquei fascinada, e principalmente para a questão das cores fortes, que nós sabemos que tem a ver até com as angústias, emoções. Eu imagino que seja essa a intenção, pelo menos para mim foi. E a questão de estar ali um preto e branco, uma coisa mais acinzentada, como se aquilo fosse realmente uma viagem interna para nós mesmos, né? E isso traduziu para mim dessa forma. É como se fosse realmente aquela coisa de vai colorindo em alguns aspectos, o ser humano está colorido, mas está toda uma fotografia lindíssima por trás. E aí o mar fica lindo, claro, o céu azul, e às vezes ele escurece, fica aquela coisa nebulosa, que são nada mais, nada menos que as nossas dúvidas, as nossas angústias, como o Renato colocou aqui, uma viagem interna.
para refletirmos sobre os nossos medos, anseios, sonhos e tudo mais, né? Então, eu queria saber sobre a fotografia, especialmente, a que pode falar um pouquinho melhor, e eu vou partir depois para a sonoplastia, para daí também falar dessas emoções que o Thales conseguiu ali pontuar com as notas para que atinja o nosso cérebro nos pontos certos e comece aí a sintonia de emoções. E eu até escrevi que o cérebro ouve, porque é realmente isso que acontece, ainda que nós, humanos, não saibamos. Quem manda toda a orquestra é o cérebro, né? Pode começar falando sobre a nossa fotografia, depois vamos para a sonoplastia do Thales. Então, primeiramente, né, para mim, a fotografia de um filme, a maneira que eu penso em filme, para mim, é que quando se vê um filme, ou qualquer imagem de um filme, para mim, é importante que se saiba que é um filme, no sentido de que existe uma beleza além da realidade, porque, para mim, existe a diferença entre, né, registrar uma imagem, como a gente normalmente, até eu, né, simplesmente tira uma foto de algo para você ter aquela memória e tudo. E, né, na fotografia ou no filme, né, na fotografia do filme, a importância de quase, né, contar a história de uma forma, né, visual. E para mim, eu sou alguém que eu amo muito enquadramentos próximos que mostram a emoção dos personagens. E uma coisa que foi interessante é que desde o início, antes da gente começar a filmar o primeiro segundo, eu já tomei a decisão que na pós-produção praticamente todos os tons de verde estão praticamente preto e branco. Alguns aspectos não é totalmente, ainda tem um pouquinho. O interessante foi que o que isso deu uma coisa, um ar de doença para as plantas. Existe, né, aqui nos cajueiros um período muito ruim que nos cajueiros por causa de um fungo e tudo, as folhas começam a ficar cinzentas, igual o filme, é uma coisa fascinante. Então, para mim, de certa maneira, representa, porque a ilha, de certa maneira, é um personagem separado, que conta muito, né, quando está chovendo é por causa de um motivo emocional, quando está saindo sol também, existe isso também. Então, todo o ambiente, eu quis que a ilha também contasse o estado emocional do ser humano, do humano que está vivendo nela. Então, existe esse aspecto da história que até no final, né, acho que é um spoiler, mas eu vou contar. Você vê que tons de verdes estão começando a voltar. Então, é mostrar que em si está tendo uma cura dentro da ilha e do estado emocional do humano. Mas além disso também, no preto e branco. Na verdade, a minha cor favorita é verde, porque verde para mim simboliza vida, simboliza um bem-estar, e toda a história em si é sobre a saúde mental precária do personagem. Então, como ele em si está num estado péssimo. Então, eu quis representar, através dos tons verdes não existirem, praticamente, mostrar isso. Então, é um pouco triste, não é triste no sentido, mas eu amo tanto a cor verde que, para mim, para contar a história, foi o momento que eu quis dizer. Na edição, eu vou fazer a redução das cores verdes. E algumas vezes foi difícil, porque eu quis. Uma coisa importante para mim foi que as cores não podem parecer um filme preto e branco em alguma cena. Então, onde praticamente é tudo verde, na cena de abertura, por exemplo, eu coloquei bromélias extra naquela cena de abertura que se vê a casa, porque eu disse, eu quero que, primeiramente, que você sinta que essa ilha tem muitas bromélias, mas eu também queria ter essa sensação de que não tem que não se confunde que é uma imagem preta e branca, não, que existe essa tristeza preta e branca, mas que você sinta que ainda é um filme com cores, que deu uma naturalidade. Isso foi importante para mim. E o mais óbvio é que as cores do figurino, eu queria que fossem realçados. Eu até tô com a roupa do personagem principal aqui. Exato. Exatamente. O interessante é que aqui você vê a cor que está no filme, só que na hora de eu filmar com a câmera, deu uma cor mais azul, e aí eu pensei, não tá errado, e aí eu tive que, na pós, ainda ajustar isso. Mas é bem interessante. Para mim, foi, então, com os tons verdes reduzidos, eu consegui, primeiro, né, transmitir uma emoção, em termos de história, mas também a sensação de
gente, parece, dá uma sensação que tá vindo temporal o tempo inteiro em si. E também o aspecto que todo figurino, os personagens, você se foca nos personagens, sabe? É um efeito que eu acho que ficou muito legal, que eu no início estava preocupado, será que vai ficar muito psicodélico? Mas eu acho que trouxe, apesar de ser não natural, ficou extremamente autêntico, extremamente... Você acredita que isso seria até possível. Acho que não exatamente, porque... Exatamente. E deu um aspecto original ao filme, que eu queria uma linguagem constante no filme que você vê, olha, dá uma olhada e diz, aquilo é Conte-Tuta. Para mim é importante que a linguagem tenha algo original no filme. Uma identidade. Exatamente. Não, e ficou lindo, sim. Você colocou sobre o som... acinzentado, que deu aquela história, aquela sensação, como você bem colocou, como se algo fosse acontecer, aquela coisa do suspense, das emoções que nós falamos ruins, entre aspas, né, que a gente tem que cuidar, e depois quando você coloca algumas partes em cor, como se estivesse realmente renascendo, reconstruindo, e que é a ideia do filme, inclusive da fala, que nós vamos daqui a pouco mencionar, depois de falar da sonoplastia do Thales, que para ter algo novo, você tem que deixar algo para trás. Tem tudo a ver com essa linguagem da fotografia original e que também cria uma identidade para você. Olhou, já identificou que foi ali a ideia de vocês. E quanto à sonoplastia, você quer falar um pouquinho também, para depois passar para o Thales? E assim, eu queria só fazer uma apresentação que, sem o Thales, isso não teria dado nem certo. Claro, obviamente, a trilha sonora toda original dele está genial. É muito fascinante. Em si, no início, quando você está fazendo filme, você tem, né, uma música na mente. Aí primeiro eu tava, será que está transmitindo a emoção que eu queria mesmo? Mas aí, quando você vê o produto final, tá perfeito, não podia ser melhor. E aquela coisa, nos últimos tempos também, todos os efeitos sonoros, sem o Thales, nunca teria feito tão bom, porque chega uma hora que eu estava tão exausto de fazer as coisas, de tudo, todo o resto, que o Thales me serviu de assistência e salvou em si toda a parte de som. Então, a qualidade de som é porque o Thales foi o meu assistente e salvou isso tudo, então vou deixar que ele fale. Muito linda essa apresentação, meninos. É por isso que vocês são um sucesso, porque justamente essa humildade que vem de berço, né? A Ana Valéria deve estar aí nos assistindo, a tia também, Célia e outros aí, admiradores. Tenho que mencionar aqui a presença também do Rogério Sagui, grande diretor, prestigiando vocês, Preta Rê, atriz, doutor Fabrício Notari, psicanalista, aqui assistindo também. Não perca lá, Fabrício, dá uma olhadinha nessa questão das cores com as emoções, que eu tenho certeza que você vai gostar. E a Cláudia Oliveira aqui falando da maquiagem, como o Renato falou também, sensacional. E a apresentação de vocês, né, não deixa essa coisa de valorizar, né, a ideia de um irmão para o outro, porque a gente tem aquela mania de achar, a gente não, eu graças a Deus não tenho, mas é o que a gente vê na massa, é que os irmãos devem ser rivais, principalmente muito próximos de idade, como vocês são, vem da Bíblia isso, né, Caim e Abel, é aquela história toda que se repete, os irmãos que venderam José, então enfim, irmãos coitados, são mais para evolução espiritual, como dizem em algumas religiões, e aí nós temos irmãos unidos, em prol de um mesmo bem comum, da arte, do amor, da paixão. Então a gente tem sim que bater palmas para isso, né? Linda essa declaração. Tá, por favor. Pode falar, querido. Antes de começar, eu gostaria de falar uma coisa ainda. Posso? Pode? É sobre, né, essa coisa, né, a coisa dos irmãos e tudo. Mas o interessante é que praticamente os pioneiros do cinema que iniciaram o cinema foram, né, os irmãos Lumière, então, e tem vários irmãos que criaram tudo. Então eu acho que existe uma coisa interessante, eu acho que irmãos, quando se unem, eles têm ideias parecidas, um complementa o outro, então juntos se faz coisa incrível. E eu queria falar um pouco, antes de tu falar, sobre a humildade. Para mim é uma das qualidades mais importantes e que eu mais respeito nas pessoas. E o que, nos últimos meses, tantas pessoas com uma humildade, uma bondade, uma generosidade gigantesca que não se espera de pessoas tão importantes, famosas no ramo. Pessoas como, né, Rogério, o Renato, você, né, Valdeir, que são pessoas que são importantes na área, que fazem um trabalho incrível e dar esse apoio, né,
falar e dar, né, dar elogios autênticos que realmente vêm, que se sente que são reais, tudo. Isso me deixa tão feliz, né, que porque em muitos casos o que se espera de pessoas, né, importantes, famosas, que existe que a humildade cai tudo e que as pessoas ficam arrogantes, mas eu estou me surpreendendo com tanta gente, né, como eu já falei, como o Rogério, muita gente que eu pude ter a chance de conhecer, né, nas gravações das Marchas Canaveiras, o diretor Fazão, são pessoas extremamente importantes, incríveis, que são tão ricas, mas que têm uma bondade, uma generosidade, um apoio para a gente que é simplesmente para emocionar mesmo, para ficar emocionado. Mas eu não vou falar demais, porque eu quero deixar o Thales falar da sonoplastia. Isso. Thales, fale dessa sonoplastia que realmente aciona. Eu escrevi hoje que o cérebro ouve, é isso, nós sabemos que é assim. E você trabalhou, eu vi algumas apresentações suas, alguns vídeos explicando, achei sensacional também falar sobre isso, a sua inspiração, de como isso mexe com a gente, e aí sim começa a orquestra das nossas emoções aí, em sintonia, até elas se encaixarem. Então, fala como foi isso, com a ideia de casar isso com a sua ideia já antes do Tupa e de toda a questão do tema profundo. Sim, antes eu só queria falar uma coisa curta sobre essa questão da humildade, que eu sempre falo, eu acho isso exatamente, eu concordo totalmente, eu só queria adicionar que eu sempre penso para mim mesmo, quando eu crescer e ficar mais famoso, eu quero ter isso como exemplo, de continuar, né, sendo uma pessoa como eu sou no momento, e não deixar que isso mude. E claro que depois de um tempo você tá com muita coisa para fazer, e não tem tempo e tal, claro, isso é normal, mas essa humildade de quando se vê tempo algo... é algo do meu que vocês têm que estudar. Vocês estudam o tempo é a mente, o meu tempo é algo a ser estudado. Realmente. Conto com vocês para estudar o meu tempo, estudarem o meu tempo. Mas pode falar, querido. Gostei da observação. Okay. É só isso. Isso é algo que eu vejo para mim que eu não quero perder vamos dizer, essa humanidade, porque tem um amigo que falou que teve um diretor que falou pro ator, mas você não é nada, por que você está se achando e tal. Eu acho isso feio, isso não é, assim, perder a humanidade nessa porque se acha melhor por ter conseguido algo. Não muda nada, exatamente. Você continua sendo humano. Graças a Deus, essa dinastia do mal de diretores que achavam que liderar era esculachar para que ele se autoafirmasse, graças a Deus parece que está chegando ao fim, porque nós temos que ver hoje, vemos diretores sensíveis, que conseguem ver na humildade, e o que é liderança, porque a liderança não é tirania, gente. Então, para você liderar atores, trabalhar, de dentro para fora. Então, o cara que fala isso, para mim, ele já não é diretor e ele devia estar fazendo qualquer outra coisa, menos algo com a arte, que envolve emoções e que envolve seres humanos, né? É meio complicado. Na verdade, a função de um diretor é unir, né, liderar um grupo de artistas, porque em si, né, o diretor, ele ensina em grandes produções, ele guia vários artistas, em si, ele tem a função de ser aquele líder em si. Então, essa coisa de achar que você é superior a alguma coisa ou você tratar mal outros humanos, isso é a pior qualidade que se pode ter para ser diretor. Então, isso para mim a coisa mais importante é a união, e sem ser a dinastia, era sempre o símbolo da união do planeta, união das pessoas e a paz mundial, de certa maneira. Então, mas vamos falar da sonoplastia, que ela é incrível. Que é muito bom. Nossa dinastia do abacaxi, do bem, a corrente do todos bem. fazem parte da dinastia que querem o bem da humanidade. Exatamente. Fale, tá? Desculpa a interrupção, mas eu tinha que fazer esse adendo aí do diretor que acha que é diretor. Vai. Não, eu acho que isso é importante. Eu só queria, na verdade, adicionar, mas isso é perfeito. Complementou perfeitamente. Sim, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu tô aqui até... Deixa eu ver aqui. Eu tô no piano no momento, não sei se dá para ouvir. Por favor. Eu não sei se vai dar para ouvir, mas é só para mostrar algumas coisas simples. Normalmente dá mostrar as notas, né? O que eu tinha pensado é que eu falei, porque a base, quando eu fui começando a fazer a trilha, eu pensei, ok, isso que o Ike conseguiu representar tão bem né, no verde, sem saturação, que em si representa, né, o personagem
remoendo, criando esses torpas que vão reprimindo a natureza, né? E tanto que ele também não sai muito. E tem essa coisa dessa repressão da natureza pelos pensamentos negativos que ele fica passando por cima de novo. Eu pensei que, ok, óbvio, também o filme é de suspense, então tem que ter, né, alguma vibe que tem essa, que possa representar isso de alguma forma. E aí uma das coisas que eu fiz, que eu também já expliquei em um dos vídeos que eu tô fazendo nessa sériezinha, já tem alguns também gravados que eu ainda não editei, é de pegar algo que no fim a base, não sei se vai ficar bem, porque às vezes quando dá lag fica estranho, mas a base basicamente é você tem... Isso em si é inspirado numa música medieval que foi usada em muitas obras. Eu citei algumas no vídeo, mas tem várias. Tem até no Rei Leão, tem exemplos. Tem assim, em todo lugar. Tanto que hoje em dia a gente já associa isso tanto com morte iminente, destruição, que isso já é uma coisa que fica, fica na mente. Mas de alguma forma, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas com esse arranjo também tem algo melancólico. Eu acho que isso é perfeito, porque em si, esse tratar de alguém que está perturbado e que, na verdade, não é que a pessoa quer estar nessa situação. Então, de certa forma, isso é algo que eu acho que ficou bem legal nesse aspecto. Aí, na verdade, quando eu fui fazendo a trilha, eu fiquei aqui, realmente, e fiquei experimentando várias coisas e fui criando cada tema de cada personagem baseado nesse tema para poder fazer eles interagirem, para que quando os personagens estão na mesma cena que toque uma em cima do outro, que possa realmente ter essa comunicação, né? E uma coisa que é engraçada na música, tem a parte, né, sem dar muito spoiler, tem uma parte em que a gente tem essa música mais alegre, né, que dá uma sensação mais assim de, talvez tem uma esperança. É até onde eu apareço. É meu caminho. Exatamente. Legal, quando dá E aquela aí, coisa da sobrevida, né, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Que também tem cores e tudo, que é para representar, né, essa esperança. E quando tem isso, a gente tem, ao invés de ter o tema, né, tem algo que basicamente um só não é um Mi menor, é um Mi maior, o que faz ficar assim mais alegre. E aí dá, né, esse aspecto mais assim... que é assim, uma coisa bem assim, né, alegre, tem essa sensação de que que tudo tá certo. E é muito engraçado que quando eu tava fazendo a trilha, eu vi e pensei, gente, isso tá parecendo trilha de filme antigo, assim, uma coisa mais assim, né, tá parecendo até filme de Spielberg. Aí eu lembrei de você, Rose, porque eu pensei, ela falou, né, que é. Eu consegui fazer isso perfeitamente. Olha, carreguem isso com vocês. Eu falei, isso aí tem que ser exclusivo na live da Rose, contar isso, exclusivo. Exatamente, a gente tava guardando isso para falar. Pois é, e uma outra coisa, né, além dele reprimir, né, a natureza visualmente, uma outra coisa que acontece é que todos esses pensamentos negativos que ele tem, que ele fica repetindo e que fica, né, lá o tempo todo, se manifestam na forma desses sussurros que estão o tempo todo. Tanto que eu até chamei o arquivo, quando eu estava fazendo os áudios, que eu gravei minha voz várias vezes, aí botei uma por cima da outra para dar aquele efeito, né? Eu chamei de o personagem preenchendo a ilha, porque é basicamente os pensamentos preenchendo toda a ilha. E tem algumas variações interessantes quando ele vai chegando mais para a borda. A gente tem, por exemplo, alguma coisa, tem mais falas assim de eu não tenho como sair daqui, eu não posso sair daqui. É uma coisa que a gente nem ouve na hora do filme, acaba tendo esse efeito. E aí eu acho que a gente teve essa ideia, a gente pensou, alguma coisa está faltando ainda. Aí eu falei assim, que tal a gente fazer algo tipo um vento? Assim, um vento que está sempre passando, né, assim, um som. Aí a gente pensou, não, mas na verdade dá para fazer melhor, faz algo que parece um vento, e é tipo um vento amaldiçoado, mais ou menos. E que tem as vozes, e que tem assim, uma simbologia, né? Porque, por exemplo, o Ike me contou, eu não consegui notar esse direito, mas na luta final de Matrix 3, parece que a chuva são, na verdade, códigos, igual da Matrix descendo. Sim. Ou seja, assim, umas coisas pequenas, uns detalhes que você talvez nem percebe, mas que depois, se você sabe, tenta ver, é legal, é simbólico.
Aí eu acho isso assim, E alguns bem filmes gostoso. bem interessantes, tem que o ator também aparece. Outro dia até vi que o Jim Carrey apareceu em um dos filmes, que na verdade ele estava por Sim. trás e acabou aparecendo como se fosse um figurante do filme. E ninguém viu, claro, muita gente Uhum. ali. E foi só fazendo análise, né, crítica dos filmes, é que esses toques aparecem. Eu lembrei muito, e não posso deixar de comentar, porque assim, eu não sou diretora, claro, só sou curiosa e apreciadora de uma forma de cinema, né? Eu sou cinéfila. Então, eu até comentei com o Ike quando falamos que eu não assisto séries, porque eu tenho algo com o tempo que me incomoda e eu fico querendo, eu não gosto de algo que não acabe. Eu tenho esse problema mental que é É, estudado. Você é igual meu pai. Eu quero que Meu a pai coisa sempre não finalize, gosta. pode vir outro, mas que seja tão completo quanto. Eu sou exigente nesse aspecto. Então, eu só consegui assistir Dark, a série que tem a pitadinha alemã que vocês têm nesse aí. Que é essa coisa de ter essa questão, assim, parece que tá aquele dia meio fúnebrezinho, mas tem sempre algo para acontecer, além de brincar com o tempo. Então eu vejo isso com uma pitada alemã de vocês aí, né, dessa dupla nacionalidade, mas que eu deixa até. essa série. E aí eu não posso deixar de falar que o pessoal está todo aqui perguntando, a pergunta que eu ia fazer depois, se vamos ter uma série Contos Tupa, né? Eles já estão aqui se adiantando, Não só. perguntando mais de uma pessoa, que eu imagino que seja a ideia, que é maravilhosa, e a gente tem que. Eu não vou dizer, olha, será a segunda série que eu vou assistir, porque eu só assisti Dark. Então, por quê? Porque falava do tempo, que eu sou fascinada, tanto quanto vocês, pelo tempo, pela questão da mente. Então, isso me Sim. pegou e eu consegui assistir. Fora isso, eu nunca consegui assistir série nenhuma. Olha que de assuntos que até deveria assistir. Tem uma de violência doméstica, não sei o quê, eu não assisti ainda. Estou ganhando forças porque eu não tenho paciência de esperar. Isso é um defeito que todos nós temos. Eu não sei até onde esse meu vai influenciar, mas eu não tenho. Mas Aí dá pra a entender. questão que eu ia falar como cinéfilo, eu vi também a questão, que aqui tá um papo, né, gente? Do show de Truman, que eu assisti e que era aquela coisa do cara se ver ali, não sei se vocês já viram, até pela idade, não sei, porque, né? Ainda não. A gente ainda não assistiu. Já assistiu ou não? A gente já queria ver esse filme, mas Ainda não. Mas vejam, A gente porque está muito tem bem na assistir. essa questão de estar. Vocês estavam ali, é uma ilha, claro, como o próprio nome diz, então não é spoiler, mas eu penso que, como se diz, que na verdade a ilha em si também é você. Por isso eu bato, né, uma questão da viagem interna. Você sair da ilha também tem essa metáfora que o Ike gosta muito, eu sei, o Thales também, de trabalhar tanto a fotografia como a parte sonora, de você sair da sua ilha para que você realmente tenha algo novo. Se você ficar ali fechado, sempre com os próprios pensamentos e nunca querendo mudar, você não vai ver o novo. E a frase de vocês é perfeita. Para ter algo novo, você tem que deixar algo para trás. Então eu queria, Thales, finaliza a parte da sonoplastia, mas eu quis emendar a questão da ilha e depois vejam. Claro que o show de Truman é diferente, mas essa coisa de estar aprisionado ali e de alguma forma ter um controle sobre a vida até dos outros. Tem uma parte ali de vocês que lembra muito isso. A parte que como se controlasse os tupas, né? Então eu viajo também, tá, gente? É cada um com a sua loucura. Então depois vocês assistirem, veem que não tem nada a ver, pode falar também. Mas fala, Thales, acabei de interromper para fazer isso, fazer essas observações. Não, na verdade eu queria falar da série, que eu entendo isso totalmente, porque eu acho que é uma pena quando uma série começa boa e aí você vai assistindo e você vê que o pessoal só faz porque fez sucesso e aí vai esticando, vai ficando chato e aí você, até um ponto que você até mesmo não gosta mais da série, e aí é uma pena. Minisséries são boas, então se você quiser procurar algo... Deixa menos aterrorizado. Me deixa menos eu queria também comentar sobre sobre série. Em si, série é uma coisa para mim também que tem, né, poucas séries que realmente eu me apaixono e tudo, mas eu também penso no aspecto de fazer uma série. Eu sinto que eu teria uma dificuldade para fazer realmente uma série, talvez tradicional, que tem muitos episódios para isso, porque existem alguns aspectos. O primeiro para mim, toda história precisa do início e um fim. Então, se você faz uma série onde você ainda não sabe
como a história vai acabar, para mim isso não funciona, porque para mim, eu gosto que o primeiro momento eu já sei, pelo menos esse arco dessa história, onde ela finaliza, porque eu gosto já de botar coisas que você sabe o que vem, sabe, você sente que o mundo é real, porque ele já é bem pensado e tudo. E aquela coisa, para mim, cada cena também a ser feita tem que ser com muito carinho, com muito detalhe, porque para mim, cada fotografia não é simplesmente, você filma o ator e ponto. Para mim é que cada imagem é quase uma pintura, que você pode parar e apreciar a imagem. Então, para mim também essa coisa de a quantidade, que tem mais episódios do que realmente a qualidade. Então, eu acho que o que eu gosto muito é uma minissérie, que você em si é um filme que em etapas, mas que você já tem um fim. Você já sabe um fim. Exato. Eu acho que Dark foi bem, que eles sabiam muita coisa na frente, então foi talvez algo que te fascinou, o que também fascinou a gente, é que você sentia que existia algo muito bem pensado desde o início, não é algo que vai sendo feito ao longo do tempo. E é inteligente. Ele é inteligente. E tem muito também da parte da mente, né, de alguns autores que a gente lê, conhece, e isso foi retratado ali, concretizado. Eu achei super importante. Né? Então, vocês estão jovens, vão lá ver o show de Truman, mas é muito interessante. Sim, a gente vai da analogia e de controle sobre o outro, né? Da pessoa que cria, do ser que cria os tulpas ali, é que me lembrou isso em uma cena especificamente. E eu queria falar, Thales, como foi a questão do ator? Você se dividindo ali em alguns personagens também, porque você como escritor já estava consagrado, vamos dizer assim, né? Você o Ike até já tinha me falado quando a gente conversou, mas a parte ator, você gosta realmente, ou você fala, Rose, eu fui ali porque a história era minha e eu sentia que eu tinha como personificar aquilo de uma forma muito interessante, talvez outra pessoa não entendesse a profundidade, ou você gosta mesmo da profissão? Eu acho muito legal, realmente, para ser sincero, é muito engraçado, porque, assim, o pessoal aqui na família sempre me zoa um pouco, porque eu tenho, assim, uns sonhos doidos, que às vezes, inclusive, eu no sonho encarno assim, algum personagem. Assim, é muito estranho, às vezes, que é, tipo, como se eu sei como é que é, tipo, o que essa pessoa viveu e tal, e, tipo, eu tô meio que vivendo esse personagem, e eu sei que não sou eu, mas, assim, é interessante, porque em si, de certa forma, os sonhos têm muitas histórias, e aí é, tipo, não, naquele momento não faz sentido ser eu, porque é, assim, outro lugar do mundo, alguma outra coisa, então faz mais sentido que seja aquele personagem. Você tem essa facilidade de se distanciar de si mesmo, vamos dizer assim. Sim. Né? E para atuar, eu acho que nesse caso, né, que eu podia atuar vários papéis, eu acho que isso foi bem legal, e na hora de escrever, nesse sentido, realmente eu acho que isso foi uma vantagem de escrever e de interpretar. Eu já pude ir pensando, assim, como é que esses personagens, o que eles representam metaforicamente? O que a gente pode trazer depois, né, no jeito que eles agem? Se um é mais sério, porque representa... Né? Eu não posso dar muito spoiler, isso é triste, mas em si tinha que talvez fazer uma live. Deixa eu não posso estar nisso. Talvez passar a falar de spoiler. Exato, a gente exatamente, tinha que fazer uma live extra, só para comentar, exatamente, com todo mundo que assistiu. Olha, pode falar. Sim. Não, eu ia só ler aqui a mensagem do Vinícius Biomédico, disse assim, a gente não percebe de forma consciente, porque tem a ver com o que você está falando, mas o subconsciente absorve e cria uma atmosfera. Ficou incrível o trabalho de vocês, dos meninos, né? Então, acho que ele também conseguiu ver aí dentro da profissão dele um outro viés bem interessante, que é o que a gente está falando do subconsciente, mas que todos nós temos como fazer, criar. É muito interessante isso. Pode continuar, Thales. Eu quis fazer a observação porque tinha a ver com o subconsciente. Eu acho que também é sobre sussurros, né? Eu acho que eu tinha falado que nem dá para ouvir conscientemente, mas que acaba dando essa sensação também. Bom, muito obrigado pelo elogio. E exatamente, sobre os personagens. Eu acho que depois de um tempo eu tentei criar assim, meio que uns perfis, né, para poder saber, ok, esse personagem faz isso. Então, tipo, eu já entrei porque eu acho que uma coisa que era muito importante para mim era conseguir fazer que cada um tenha também uma voz diferente, porque
como sou só Sim, eu, né? Tem que ter algo sim, que você, auditivamente, você consegue distinguir. Sim, o Ike quer falar algo, pode ir. eu queria só comentar rapidinho, é que quando a gente estava treinando o roteiro e tudo, eu falei, uma coisa importante, tá, é que eu falei isso, importante é que você É, faça que as vozes são diferentes, porque é você, então, não só visualmente que é você mais seja diferente importante da que a maneira que você age, respira e anda, mas exatamente. precisa para que, se você só estivesse ouvindo, você sabe quem é personagem quem. Eu acho que o Tarso conseguiu trazer uma melodia para cada um diferente. Eu consigo ver o filme e sei quem está falando, qual dos personagens está falando. Eu acho que é isso, então, mas na pré-produção disso, isso é uma coisa essencial que você treine e dê uma melodia, uma voz diferente para cada um. O Vinícius até complementou aqui que ele estava falando dos sons, que a gente estava dizendo justamente, que eu falei que o cérebro ouve, e ele complementou isso dizendo que realmente a gente até nem reconhece do consciente, mas do subconsciente cria, e é isso mesmo, viu, Vinícius? Obrigada por esclarecer aí a gente. Continue, Thales, para a gente ir para o nosso bate-bola e na pergunta, né? Vocês meio que saíram pela tangente se vai ter a série, a microsérie, vamos dizer assim, com finais, por favor. Exatamente. Cassino. Tá, ok. Fica pro final, vamos lá. Não, mas aí é isso. Eu também eu fiquei pensando, como eu disse, já escrevendo, eu fiquei pensando, ok, eu vou ter que fazer eles serem bem diferentes. Então, o que que eu posso fazer? Tanto de postura quanto de voz. E fui tentando fazer isso. E tanto que quando eu botava a roupa de cada personagem, eu já meio que entrava naquele papel para já fazer certo. E tá, às vezes isso não dava certo porque a gente tinha que meio que mudar, e aí, pela técnica de conseguir duplicar e tal, tinha que ser rápido, e aí às vezes, como a gente não tinha assim, muito não tinha quase nenhum assistente, na verdade, só às vezes a mãe e o pai, que às vezes o Ike tinha que até segurar a câmera e botar a luz também, assim. Eu vi Não, eu vou contar isso mais acabava- detalhe. Aí acabava que às vezes foi tipo, a gente estava pronto, e aí o Ike estava pronto, mas eu não estava ainda, aí ele já começou a filmar, e não, vamos fazer de novo porque não deu certo. Aí, é isso, mas eu acho que foi bem legal e foi uma experiência muito boa, na verdade, de poder tentar realmente desdobrar isso, de realmente viver personagens bem diferentes, porque eu acho que, como eu disse, originalmente eu estava pensando em algo que eu podia ter esse desafio, né, de conseguir atuar esses personagens diferentes, e eu acho que legal. foi Então, uma... podemos contar com o escritor agora ator também. Então, já podemos contar, com certeza, aí, ó, Rogério Sagui, diretor, Renato Chocaí, e se tem outros profissionais aqui, já fica a dica aí do nosso querido ator Thales, né? Que além dessa dobradinha, ele está liberado para fazer outras atuações, Ike, ou não? Só o Projeto Familiar, hein, Ana Valéria? Com certeza, com certeza. Ele é praticamente sempre nos meus filmes o personagem principal. Mas eu vou falar uma coisa, eu não vou negar que na pré-produção, antes de a gente filmar, eu estava começando a ficar bem nervoso, pensando, será que o Dez vai conseguir? É aquela coisa, eu estou filmando ele, interagindo com ele mesmo, com cenas com muita emoção, pensando, meu Deus, será que ele vai conseguir? Será que não é um desafio grande demais? Aí ele arrasou nas gravações e um momento, até antes da gente gravar, eu pensei, será que ele vai conseguir? Aí, na hora de filmar, ele Que legal. encarnou nos personagens, de repente os personagens começaram a existir. Hoje a gente recebeu, assim, eu recebi um elogio tão grande, assim, isso várias vezes já pessoas falando, e toda vez que vem, assim, eu acho, assim, assim é incrível. Mas hoje teve uma pessoa que assistiu o filme e perguntou ao Ike, você é um dos atores dos Tulpas, né? Aí ele falou, não, eu só fiz um cameo, assim, os outros são todos meu irmão. E ele, como assim? A mesma pessoa? E assim, foi um elogio muito grande para mim, porque significa que deu certo. Muito legal. Pois é. Muito. E essa coisa de esse friozinho na barriga, né? Que até o Ike comentou, será que ele vai conseguir segurar, né? Isso é muito legal, você ter uma surpresa boa, você surpreender, tá? Você surpreender também nisso, porque o autor, quem escreve, ainda conseguir dar vida ao personagem, é uma dádiva, né? Porque o autor fica muito feliz de que alguém, um ator, uma atriz, consiga vivenciar aquele personagem criado por ele. Quando é você mesmo, eu imagino a grande satisfação de você colocar essa linguagem sua de um assunto difícil, profundo, e de uma reflexão que cada um de nós que formos aí contemplar, vamos ver da forma que está aí o nosso eu. A verdade é essa, né? O que se tem para trabalhar em cada um de nós, né?
O Renato colocou aqui, ó, sim, Estelmaço faz uma catarse dos nossos desejos adormecidos, um despertar para a vida, um sonho acordado. Incrível, bravo, que legal, né? E é uma coisa que vem de profissionais, e de um profissional, um ator como o Renato, isso também é muito, muito legal. E pessoas que estão com vocês, ó, o Thales já fez vários curtas, a Lina Coutinho aqui me chamou a atenção, que o Thales já fez outros curtas, o Fernando Gamboa colocou qual o seu nome, eu não sei se é o meu, mas enfim, depois eu vejo e respondo, ou se é da pessoa anterior que ele estava respondendo. Thales, muito talentoso, o Ike também muito inteligente, é o pessoal aqui, só elogios para vocês e merecidíssimos. Merecidíssimo. Eu quero fazer um bate-bola pequeno, mas Thales, pode continuar. Se você quiser fechar. Eu queria falar, não, só duas coisas que eu queria falar que não são direto ligadas a isso, mas uma coisa foi que eu acho que isso é muito incrível que o Ike conseguiu fazer com esse visual né, das cores e tudo, é que também foi algo que a gente estava pensando, será que isso é possível? De filmar um filme nos trópicos assustador. Porque, assim, nas florestas, né, como Dark, nas florestas alemãs e europeias, dá para fazer mais fácil, porque é tudo escuro. Verdade. Até o clima, então, né? É o que você falou, né? Que o clima não contribui, né? Pro lado triste ou pro lado alegre. Verdade. Eu acho que, em si, o mais importante, né, numa história assim de suspense ou de terror, é todo o clima que, mesmo em cenas onde nada de ruim realmente está acontecendo, você já sente que esse filme aí não é uma comédia, não é algo assim tranquilo, é algo que vai trazer cenas pesadas, cenas de terror, mas ainda é só pelo ambiente, né, que transmite isso. Então, é isso que a gente tentou alcançar e acho que conseguimos. Sim. E uma segunda coisa ainda que eu queria falar é que, na verdade, essa coisa, o Ike já falou isso parcialmente, de que essa realmente em si é o que a gente vê as pessoas sofrendo, de não conseguir, né, se libertar, de ficar preso a alguma coisa, e que, na verdade, eu estava pensando sobre isso e eu acho que é muito legal de unir, né, esse gênero de suspense e terror, que é algo que especialmente jovens muitas vezes gostam de assistir, e ter uma mensagem que especialmente para pessoas que ainda estão, né, tentando achar o próprio caminho, saber quem eles são, e muitas vezes sofrem influência de ficar presos dentro de si, porque não sabem se podem progredir um caminho que talvez querem, seja profissionalmente, ou seja de qualquer coisa, de que talvez dessa forma a gente tenha a oportunidade de atingir essas pessoas e de trazer algo de bom também nesse aspecto da segunda camada, né, além do entretenimento. Sim. Não, e é muito interessante. O filme tem vários contextos, vários aspectos. Gente, assista. Eles vão deixar aqui depois o link, aí o canal do Ike, né? Eu não sei se está no do Thales também. Aí o Thales deixa também, né? Não, tá no canal dos dois. E para justamente que vocês vão lá, assistam, 34 minutos, salvo engano. Eu que não tenho nem tempo e nem fico assistindo, assistir e reassistir. Então, não tem desculpa. Que bom, né? Porque eu queria observar. Eu realmente tive as minhas conotações, das reflexões, de que a ilha também somos nós, de que para sairmos da nossa ilha precisamos agir. Aí eu faria dali uma série de observações para a gente fazer aí uma palestra enorme e falarmos sobre isso lindamente. Eu achei a ideia muito interessante e até o nome, o título, traz você para essa viagem do seu próprio eu. E que eu penso que é assim mesmo, e é assim que você evolui, é assim que você refletindo e agindo, sair dali, né? Chega um momento que você tem que sair da zona de conforto, que nem sempre é confortável, né? A pessoa acha que está numa zona de conforto por ela estar parada, e na verdade ela está em um assim, profundo desconforto que ela só dá conta quando sai de onde machuca. E para se curar, ela tem que sair exatamente de onde se machuca. Eu vou fazer agora, lógico que eu não posso deixar de falar da Ana Valéria, da mãe, que foi preparadora de elenco, imagina ali o suporte, figurinista que está impecável também, o figurino que tem toda uma situação e uma junção dos detalhes de cor, de dar destaque, a personagem que o Thales atua muito bem, ao foco que o Ike também deu como diretor, porque isso é muito importante. Como eu disse, eu não sou diretora, então Rogério, Sagui, Renato, que está aí, pessoal que tem experiência, Luiz de Mó, Paulo Martinelli, eu falo somente de intuição,
Mas eu fiz esse elogio, inclusive, ao Rodrigo Aragão, no filme do Renato, que ele usou a câmera em alguns momentos de uma forma passando a questão da emoção e de estar realmente sendo inserida como praticamente um olhar diferenciado da personagem. E eu vi isso também no Conto Estupa, que é justamente usar a câmera para valorizar detalhes. Inclusive, a primeira cena, sem dar o spoiler, que é aquele dedo do pé, com a sonoplastia, eu acho que ali foi um casamento perfeito do que viria. Então assistam, vejam esse dedão, vocês vão entender o que eu estou falando, né? E volte comentar, pode deixar o comentário depois no vídeo dos meninos sobre isso, que eu acho sensacional e espetacular, né? Eu vou fazer uma pergunta falando da mãe de vocês. Pode falar, Thales, pode. Fala, pra gente ver. Só rapidinho, nessa cena no início, que tem a levantando e tudo, quando eu assisti aquilo, eu perguntei pro Ike, o que você fez? Você tirou frames e tudo, que tá ficando assim, parece assim, não humano e tal, mas não, eu não sei como, eu consegui, de alguma forma, fazer nada, ele atuou tão bem que parece não natural, assim, eu mesmo não acreditei, porque tão não natural, foi muito interessante, mas também a transição de algo muito não humano para algo já mais humanoide, algo mais... Eu não sei como o Tess fez, mas foi o que eu falei, faça algo meio estranho, e ele fez perfeitamente ao ponto de... Eu ia fazer algo na pós, mas nem precisou. Economizou meu trabalho. Aquela parte ficou assim... Você já sabe do que vem, né? Do que vem por aí. Exatamente. Para mim, é importante que a cena de abertura é uma das mais importantes, onde se tem que dar a melhor fotografia, tudo que se tem, né? E também porque aquilo é a apresentação do filme, é aquela coisa. Exato. É aquele momento que a audiência sabe algo de interessante está vindo ou não, é algo assim jogado. É por isso que a cena de abertura foi muito importante fazer. A gente foi quase assassinado pelos mosquitos, meu pai me abanando para tentar que os mosquitos não sugassem todo o meu sangue, mas valeu toda a pena, porque primeiro, né, monta um mistério inteiro naquela cena de abertura, que tem alguém que ali dali, que a minha maneira que eu queria fazer ali é, primeiro, peraí, tem um cadáver ali, mas aí você vê o pé começando a se mexer de forma estranha, então é uma sensação de, não, é algo mais bizarro. Então, é uma cena que traz perguntas. Acho que quando se tem perguntas, especialmente ao enrolar do filme, você fica interessado e quer assistir mais. Acho que isso é um segredo grande. Sempre faz muitas perguntas. É claro que ao desenrolar da história é importante dar resposta a algumas coisas, porque senão eu estou cheio de perguntas e não estou recebendo nenhuma resposta. Então, o importante é criar perguntas que você está prometendo. Olha, se você continuar assistindo, vai ter uma resposta. Então, eu acho que isso é bem legal. Esse ar de mistério. Toda boa história é um mistério. Né, para ver o final, assim, para ver o final não, porque eu não gosto de assistir série porque não termina, aquilo que eu te falei, tem que ficar esperando vários episódios e acaba com a minha paz. Mas assim, os primeiros 10 minutos, 5 minutos de um filme, para mim, são fundamentais, porque eu sou altamente crítica. Exatamente. Então, se não prender a minha atenção, eu não vou dizer para você que eu paro de assistir, porque é igual um livro, eu vou até o fim só na raiva, entende? Só para eu finalizar mais um. Porque eu sou tinhosa. Mas é a maneira que eu faço. Mas aí eu não curto, né? Aí você não curte. Então, os primeiros 5 minutos te prendem ou te largam para sempre. Com certeza. Então, eu acho que é fundamental. Em si, eu acho que o início, alguma cena importante no meio e o final, né? Todos só início, meio e fim, mas o início, algo no meio e algo no final serem algo muito excelente, perfeito. Aí você pode realmente garantir que as pessoas vão se interessar, apesar de talvez ter uma cena ou outra, talvez que não é tão boa quanto o início, o fim, mas acho que o início é como você, a primeira impressão, que é a coisa mais importante, e o final é o que é a última coisa que você vai sentir quando você acaba de terminar. Então, são cenas que se algo dá errado ali, pode ser catastrófico, mesmo se o meio é muito bom. Porque eu acho, é a minha maneira de ver o filme, é a maneira que eu vejo filme. Eu sempre avalio meus filmes, o Ike que assiste filme ia falar o que, eu ia sentir o que, ou ia criticar o que. Então, sempre eu avalio assim, para ver se é que tá ficando bom. E Thales, quer concluir mais alguma coisa que eu vou perguntar o bate-bola? Que eu não teria como fazer perguntas diferentes para dois jovens lindos, com essa juventude toda, com assuntos profundos, que não fossem também dicas para nós, né? E eu queria que, obviamente, o Ike falasse sobre um diretor
e o Thales também. E aí eu vou perguntando para que vocês deixassem o pessoal conhecesse um pouco mais de onde vem esse amor Uhum. para o cinema, para a sétima Sim. arte, para a arte em si, no geral, e falar um pouco Uhum. da preferência de vocês, que pode elucidar um pouco mais sobre essas vertentes e tantos talentos aí, e tão pouco, assim, tanta precocidade, né? Então, jovens. O diretor, pode falar. Ai. Ok. Olha, Então, um diretor que eu quero comentar eu tenho até peraí. Não sei se vai espelhar, mas é o Hitchcock. sim. Eu até comprei uma coleção de vários filmes dele. O Hitchcock é um dos meus diretores favoritos, né? É um clássico, né? Mas mexe do suspense. Em si, o que eu mais amo é suspense em filme. Eu acho que suspense não é algo de um gênero específico. Suspense é em todo filme, seja da comédia, do romance. Eu acho que todo filme, toda boa história é baseada em suspense. E suspense como eu já abordei antes, sempre tem um pouco de pergunta, porque você fica curioso. Então, o que me fascina muito, né, é que o Hitchcock é de um período, né, bem, né, velho ainda, que, né, ele foi um pioneiro, e eu vejo que a linguagem, ele dominou mesmo a linguagem artística cinematográfica. A maneira que ele enquadrava ou filmava naquela época é absurdo. Eu vi um filme Saboteur dele recentemente, agora dessa caixa, que eu até comprei extra para apreciar mais, não só os clássicos dele. Esse filme foi feito em 1942, que foi 80 anos atrás. E o filme parece, só em algumas coisas em termos de, né, contexto histórico e tudo, a maneira que as pessoas eram, as mulheres eram retratadas, mas existem tantos elementos, a maneira que era filmar, que parece que podia ser um filme atual. A linguagem, a maneira que ele enquadra, a maneira que ele apresenta os personagens, como ele foca os closes. Eu sou alguém que amo o foco sempre em close. Eu também domino mais quando são enquadramentos que tem mais o rosto perto, assim, porque você vê a emoção. Porque a história é sempre personagem, então tudo que tem envolvido em personagem. Então, o Hitchcock realmente eu acho que por ele, né, focar em entreter nesse sentido do suspense, de sempre ter uma pergunta, e como ele faz os enquadramentos próximos das coisas, e como você sente o que está acontecendo, como ele conta sem as falas. Eu acho que isso me inspira, e ele ainda me inspira até os dias de hoje. E Conto Histórico está cheio de inspirações de Hitchcock. Existe na sequência dos flashbacks, a maneira que o personagem levanta, que ele está com a arma, você sabe o que vai acontecer, porque você meio que, você do passado, você já sabe o que aconteceu, então você meio que está vendo o que vai acontecer, você sabe que algo ruim está chegando. E, né, o Hitchcock, ele sempre, em algumas das coisas onde ele ensina, né, sobre suspense, ele fala uma bomba, se você simplesmente filma e que de repente tem uma explosão, isso não tem o mesmo impacto se você fala, tem uma bomba escondida nessa casa e ela vai explodir em 5 minutos. Então os personagens têm que descobrir onde está a bomba, tem que desarmar a bomba. Então existe essa coisa da apresentação. E o que eu fiz nesse filme, inspirado nesses princípios do Hitchcock, você sabe o que vem. Você sabe, por exemplo, você foi apresentado o que né, da deformidade, né? Eu não posso comentar, mas existe, né? Você sabe o que aconteceu, mas você não sabe como. Então, a apresentação do personagem, você já começa a pensar, meu Deus, o que vai acontecer? Então, meio que por você já ter você sabe como vai acabar a cena, você está esperando quando ela vai acontecer. E aí, isso aí é totalmente inspirado nele, a maneira que ele, como mestre, conseguiu, né, mestre do suspense, conseguiu transmitir. Eu tentei usar os princípios dele em todos os meus filmes, em si, essa construção da tensão, porque é assim que também talvez dá para fazer filmes que não são um espetáculo, é um monte de efeito, onde você pode... eu adoro em filmes de terror também, o suspense, onde nada está acontecendo, é que o diálogo está te deixando tenso, o diálogo dos personagens, que você pensa, meu Deus, socorro. Tem um filme, Isso aí, exemplo, eu quis tentar transmitir, que o simples fato da atuação transmitir o terror. E o Tais também, obviamente, conseguiu transmitir o medo, a culpa, tudo junto, misturado. E, né,
por isso que eu quis comentar. O Hitchcock, porque ele inspirou muitas cenas de terror desse filme. Agora eu descobri porque que eu gosto, porque eu sou apaixonada por suspense, e tanto quanto você, eu acho que o suspense faz parte da vida. Inclusive, como eu trabalho como advogada, eu penso que o direito penal, por exemplo, está em todos. Eu advogo em outras áreas, mas eu utilizo o direito penal e o suspense em outras áreas. Eu penso que é a mesma coisa em relação ao suspense. O que você falou de deixar o diálogo e você pensar, por exemplo, 12 homens e uma sentença, passa dentro de uma sala de um tribunal de júri, se você ainda não viu, e deixa essa coisa acontecendo, e nada, na verdade, o filme inteiro passa-se nessa sala, com alguns flashes de comentários. Então, você, na verdade, não tem muita ação, mas você imagina e aquilo te prende de tal forma que é assustador. Thales, um diretor, pra gente... Então, a nossa live vai ter que deixar gravada, hein? Vamos lá. Eu quero deixar gravada. Na verdade, eu acho que eu vou citar um aspecto de 3, na verdade. Eu acho que é a criatividade e esse jeito de poder soltar todas as ideias, e também que é algo que eu faço, né, de pegar a inspiração de sonhos, como a gente já disse, do Steven Spielberg, que eu acho fantástico o jeito de como ele realmente deixa passar livre. E essa coisa de, quando eu vi que ele também pegava as inspirações do sonho, eu achei assim, foi realmente assim uma inspiração para mim também de fazer. Outro aspecto eu acho que que na verdade de certa forma vai mão em mão, que é uma vez as irmãs Wachowski, né, de Matrix, que eu acho que quando eu assisti, eu estava indo na escola, eu contei, eu assisti, aí alguém falou, mas isso não é muito violento? Aí eu falei, não, mas é violência filosófica. E eu acho que é isso. Essa ideia de você ter luta, de você ter viagem na maionese, de que o pessoal no computador, né, tem poderes e sabe lutar, assim, fantasticamente. Isso eu acho legal, esse aspecto, mas ao mesmo tempo você está transmitindo uma mensagem e tem várias camadas que você pode interpretar da história, assistindo de novo, ver de novo. E por um motivo parecido também eu acho que Christopher Nolan é bem interessante pelo aspecto de que ele também usa várias formas diferentes quanto à história, e nem sempre é linear, né, que se a gente pega Memento, por exemplo, que é de trás para frente em fragmentos, ou como é que chama Inception em português mesmo? Sei, A Origem, né? A Origem, ó. É A Origem? Não sei. Mas enfim, a origem. Né, do sonho. É o nome do meu sonho. Ok. Exatamente. Eu acho assim fantástico, e eu acho isso que é uma coisa que eu acho muito legal de abordar, de contar histórias de uma forma, né, diferente, de poder usar uns aspectos criativos que podem até parecer doidos, mas que inovam de alguma forma. Então, acho que esses são os 3 aspectos principais, assim, que eu diria que são influências no meu trabalho. Claro, são vários diretores que acabam influenciando. Todo filme que você vê te traz algo tem uma referência. Mas eu acho que é isso. Tá. Fala, eu vi um comentário, acho que do Valdeik, que perguntou se um filme mudo inspirou, de certa maneira, algo nessa obra. E refletindo em si, sim, 2 filmes do cinema mudo alemão que, de certa maneira, inspiraram o Nosferatu e o Gabinete Caligari. O Gabinete Caligari, óbvio que é algo que naquela época eu já falava de saúde mental, né, que tem, né, também a surpresa e tudo, que aborda, né, um tema, né, da criatividade humana, da loucura humana, da mente humana. E em termos visualmente, o Nosferatu, eu me lembro quando eu era menor, eu não tinha visto nunca, eu recentemente vi o filme, mas as imagens do Nosferatu, assim, com cara assim, meio efeito silhueta e tudo, inspirou muito a cena de abertura, onde ele está o topo do chapéu tá parado e assim a silhueta, você não tá entendendo quem é aquele, mas a silhueta é marcante. Acho que vem muito do cinema mudo do Nosferatu, eu acho. Porque aquilo, quando criança, me dava tanto medo de ver só aquela imagem, pensava, meu Deus, que sinistro. E eu acho que isso inspirou, de certa maneira, visualmente, e em termos de história, o Gabinete Caligari é muito, muito bom. Bom, para finalizar, quero que vocês deixem a mensagem final sobre a frase em si. Mas eu queria saber o que vocês leem, né? Um livro dessa dupla, para poder aí dar uma dica para nós, né? E, claro, não poderia ser diferente, um ator de referencial que vocês têm, para que a gente possa daí deixar a mensagem final sobre o filme, e vocês dizerem também
os canais que estão e tal, para que as pessoas aí possam ver. E olha, Renato, vou absorver aqui essa. Diz que eu sou a fada madrinha dos artistas por tanta generosidade. Ah, já recebi como profecia aqui. Estou recebendo esse elogio lindo do querido Renato aqui. Né? Então, meninos, falem, o que vocês leem? E olha, eu não tinha visto, Valdeir, que foi bem você ter lido, que eu não vi essa observação. Para mim, não, muita gente vai subindo, eu não vi. Pode falar. Ai, O que você lê? Vai lá. Ok, eu vou começar. Na verdade, é que a coisa. Exatamente. Mas é o aspecto, primeiramente, ler por que ler, né? O que é mais importante para mim, eu sinto uma responsabilidade, né? De estar vendo que está tendo sucesso, o que é mais importante para mim é trazer algo novo. Então, se a gente não lesse, não se informasse sobre temas específicos, por exemplo, Taz nunca ia saber de um toipo. Então, a importância de ler para ter novas ideias, para poder trazer algo que não é o de sempre, é sempre a mesma coisa, porque para mim é importante trazer algo diferente, seja na técnica, seja na história, seja em algum aspecto. Então, no momento eu estou lendo um livro muito interessante, que eu não sei o nome em português, mas deve traduzir para Como Pensar Igual Leonardo da Vinci. Eu estou quase terminando de ler, mas é um livro que aborda o que fazia ele diferente de outras pessoas na época e atualmente, o que a maneira de ver o mundo era diferente. Então, esse livro aborda muitas coisas interessantes, a importância de ser curioso, a importância de ter curiosidade. Então, isso exatamente, é um livro também que está me mostrando a importância de ler mais também nesse sentido, mas querer saber mais, querer fazer além do que já está sendo testado. E uma coisa muito interessante nessa coisa da curiosidade, que eles falam, que eles comentam nesse livro, é importante, faça perguntas que as outras pessoas não estão fazendo, faça perguntas que não estão sendo feitas. Então, acho que quando você faz perguntas, respostas, você vai querer ter respostas. É como eu falei, né? Um bom filme é no suspense porque você também quer, você tem perguntas, você quer saber. Então, isso meio que você está ativamente querendo descobrir. Então, acho que esse livro está me inspirando muito a querer expandir meu conhecimento para a arte, para poder também. Esse livro também aborda a coisa da importância que a arte e a ciência não sejam separadas, a importância de uni-las. E eu acho que todos os grandiosos cineastas, os que mais influenciaram, o melhor exemplo é o Spielberg, nesse caso, é que você deve unir a tecnologia e a arte. E como o cinema é uma arte científica, né? Você não tem como filmar sem uma câmera feita baseada nos conceitos de óptica, em toda a engenharia de criar uma câmera. Então, eu acho que também não existe a importância só da linguagem, de tentar contar com a tecnologia que se tem, e sim tentar, de alguma maneira, avançar tecnologicamente a linguagem cinematográfica, que seja na produção, né, na maneira de fazer o filme, ou em algum aspecto. Então, a importância de, para você contar algo, você também deve, na técnica, tentar algo diferente. Eu acho que isso também é a união da arte. Então, esse livro está me inspirando. Aqui, ela complementa, que Tales ama o fantástico e Ike o aspecto humano e psicológico. Então, é a ciência, a arte, a psicologia e tudo que sabemos aí, unido desses dois meninos jovens, meninos com maior talento, e quando fala no sentido de ser à frente dos seus tempos. Né? E você, Thales, o diretor? Sim. Não, diretor já falei. Não, desculpa. O livro. O livro, perdão. Verdade, está certo. É engraçado porque com toda essa confusão de conseguir publicar o filme, de conseguir finalizar o filme, né? Porque a gente tinha prometido o filme e aí o computador travou e aí nem estava pronto ainda, a gente estava como assim? E aí o computador travou. Eu vi. Eu surtei. Mas aí acabou que eu ainda não consegui ler muito esse ano e eu estou sentindo muita falta porque eu acho que é uma coisa muito essencial de ter a gente tem mais gente livros do que ler também, né? Eu, pelo menos, tenho. Exatamente. Eu queria ler mais do que eu tenho, você ainda não conseguia alcançar isso, não. Sim.
Mas o que eu tava lendo é a Clube de Luta, então, na verdade, é até perfeito pro filme de ver esse aspecto, né? Eu não sei quem não viu ou não leu, talvez não vou nem falar muito, porque senão perde a graça, né? Mas Um, mas tem esse aspecto psicológico interessante, então eu acho que isso complementou bem. Em geral, o que eu leio é mais ou menos como eu também sou dividido, assim, mentalmente, que é entre ciência e arte, um, eu gosto tanto de ler, na verdade, livros que têm algum valor, assim, vamos dizer, que você está aprendendo algo, seja científico. Por exemplo, um ótimo livro que eu recomendo é um, O Cardume, eu acho que é traduzido diretamente. É um livro alemão, mas tem em português também. É muito bom. É um livro gigantesco e que basicamente você aprende um monte de coisa sobre eu geologia, li ano biologia passado. marinha, ah, exatamente. Mas é feito de uma forma assim que você lê muito bem, lê muito fácil e ao mesmo tempo você tem essas informações, mas eu acho muito legal. E até me inspirou para um projeto de inteligência artificial quando eu li na época e é assim um livro que me marcou muito, assim. Então, por esse aspecto eu acho bem legal. Então eu sempre recomendo, se alguém perguntar, tem algum livro que você realmente Legal. recomenda. E pelo Realmente. outro lado é fantasia, né? Então, várias coisas, Senhor dos Anéis, Harry Potter, tem a Cornelia Funke, né, a escritora alemã que tem, na verdade, até um tipo de terror parecido com o que eu gosto de escrever. Um, então, é aquela coisa, a gente sempre faz a arte que a gente também gosta de consumir, né? Então, Sim. Não esquece E de... acaba criando. Olha, o Alex Saporetti colocou aqui algo que é genial, e já estão criando sua linguagem própria. E é isso mesmo, você vai pegando os estilos que vocês apreciam, que vocês admiram e criam o estilo de vocês. É perfeito, Alex. Uma coisa interessante é que fazendo esse filme, eu comecei a notar uma coisa que era algo talvez subconsciente que eu fazia, mas que é totalmente no meu estilo, é que tem um enquadramento assim mais ou menos mais aberto, assim um close normal, mas aí tem um close, mas aí o mesmo ângulo, mesma coisa, só que aí um outro close bem mais perto. Existe uma transição direta. Eu notei, eu uso isso aqui umas 3 vezes nesse filme, então eu não notei que isso é algo que eu gosto. o Essa próprio coisa meio estilo que se você desenvolver, chega né? mais perto repentinamente na emoção do personagem. Eu percebi que eu usei isso nos meus outros curtas, e eu só notei agora nesse filme que eu uso essa técnica, que é um Olha, estilo bem próprio meu. Uma coisa que eu quero falar que é bem legal, que na verdade eu queria falar, mas sempre é tanta coisa, né? Em si, poderia até falar muito mais. a gente fica Mas mais que é o horas seguinte, para eu poder acho falar e que decupar esse filme aí maravilhoso. Mas uma coisa que eu queria falar que é nessa questão de fazer a arte, eu acho muito legal que um livro te dá a oportunidade de você pensar, de você desenvolver, de você imaginar, né? Mas eu acho que o filme realmente traz aquilo à vida. Eu acho isso muito interessante, porque enquanto você tem um livro, cada um tem a própria imaginação, que é legal, é muito legal, porque acaba, né, incentivando que cada pessoa também interprete de outra forma algo. Mas uma coisa que é também como eu escrevo as histórias e como eu percebo é que as minhas histórias, quando eu estou desenvolvendo, elas são mais ou menos como quando eu estou lendo um livro, que eu tenho mais ou menos assim, uma noção como seria, mas é mais assim, os acontecimentos, que o que é relevante é o que está acontecendo, qual a simbologia disso, né, como é que isso acontece mesmo. E aí, esse talento do Ike de conseguir realmente botar em imagem, toda vez quando a gente faz algo, e aí ele faz, não é como eu imaginei, mas aí vendo aquilo é tão fantástico que, assim, eu acho lindo que o cinema, em geral, é isso, o cinema consegue trazer as coisas, fazer ter uma própria vida. E eu acho que cada diretor consegue fazer isso de outra forma. Então, eu acho interessante, tem gente que não gosta, mas eu acho legal quando tem uma obra que é adaptada por pessoas diferentes, uma vez, como, por exemplo, Sherlock Holmes, que é feito tantas vezes, né, por pessoas diferentes. Uma vez com uma série moderna, com Benedict Cumberbatch, outra vez né, com um filme. Eu acho legal ver isso, como as pessoas têm essa realidade diferente, como transforma algo e traz a vida. Eu acho isso bem fantástico. Olha, vocês colocaram nesse a ilha, e eu não sei se foi o Alex, também Saporé, alguém já colocou da segunda, que seria a viagem, né? Então, assim, já teria Na verdade, a viagem. Hã? A gente até tem um nome a para a gente realmente sequência tem um que seria... Tá vendo? isso é O Porto.
Olha, nós Desculpa. temos mais de 1h30 de live. Eu ficaria aqui esmiuçando tudo isso, mas até para outras pessoas e a gente poder passar essa informação, tem que deixar gravado. Então, fale, por favor, os canais de vocês que estão e uma mensagem que vocês queiram deixar para o ser humano desse filme, uma mensagem que vocês desejem que a gente, claro, assistam, que todos vamos lá assistir, mas uma mensagem do diretor e do ator, do escritor e do cineasta, enfim, uma mensagem mais, vamos dizer, objetiva, né, que traduza um pouco uma frase, algo assim, e deixa os canais que as pessoas podem ir lá assistir, porque eu tenho certeza de algumas seguidoras aqui que vão acabar a live e já vão lá assistir. Absoluta. Então, tá no canal do Ike, o canal dele chama Ike Bright, mesmo que a gente pensou, até decidiu hoje que vai mudar para os Irmãos Talvez a Bright. gente vai mudar para Irmãos Adorei. Bright. Aliás, é uma informação que eu ia falar, que eu gostei bastante dos Bragg Brothers. Eu acho que isso é legal, traz uma coisa de união. Isso tudo que vocês têm já traduz e fica aí como o próprio Ike já colocou, os Irmãos Lumière, etc. Já cria essa questão aí de envolvimento e união em prol da arte. Eu acho perfeito. Parabéns pela... Eu já acho legal colocar também esse nome, sim. Claro, colocar o nome de vocês embaixo, para ir com essa identidade mais ainda. E aí a gente vai também repostar. É para juntar tudo, porque tem vídeos que ainda estão no meu canal e a gente junta. Isso. Mas, por enquanto, a gente vai unir as nossas canais. Quem tiver aqui e já querer assistir, pode entrar nos nossos perfis, nos dois. E tem o link, né? O link está no site. Então já pode ir direto. E depois para a live, direto. Quando fica gravado, a gente pode escrever aqui, talvez. Isso, mais coloca fácil. ali. Exato. Interessante. E acho que se pesquisa Quando Estou para a Ilha, deveria aparecer no YouTube também. Se você procurar ou meu nome ou Quando Estou para a Ilha, deveria aparecer no YouTube. Exatamente. Se pesquisar o título, deveria aparecer também. Sim. Então, sim, isso quero falar sobre essa mensagem, principalmente sobre o que a gente já cansou de falar aqui, para você ter algo novo, tem que deixar algo para trás, deixa essa mensagem objetiva e concisa de vocês, o pessoal está aqui agradecendo, também quero agradecer a todos que prestigiaram a nossa live, Renato, querido, aqui, parabéns pela incrível live, vocês são incríveis, beijo para você também, sempre aqui conosco, assim, nessa parceria, muito legal, beijo, meu amigo, a Lorena também está aqui, sucesso, meninos, a Lorena Ribeiro, a Eulina Coutinho, a Celina, a Célia Coutinho, desculpa, né? Então, assim, e o pessoal todo aqui, Alexa Poretti, Edu Porto, que acabou de entrar, nossa, Vinícius aqui também, sucesso, Ike Tales, parabéns, Rose, pela iniciativa de divulgar essa arte, que lindo, muito obrigada, e eu estou sempre aqui para divulgar, eu sou como a justiça, eu tardo, mas não falho, né, meninos? Eu demoro um bocadinho, mas eu estou sempre junto, tá? Pode falar, tá, a sua frase. Sim, eu acho que a mensagem que a gente quer passar com esse filme, assim, pelo menos que eu quero passar com o filme, talvez o Ike tenha outra nuance, mas na verdade isso de realmente ter a coragem de pensar, será que está dando certo? Será que eu não estou afastando as pessoas que estão tentando me ajudar? Talvez, será que eu não estou me prendendo? Será que o que está sendo falado para mim não é algo que pode ser diferente? O mundo pode ser mais simples do que você acha. E muitas vezes o que a gente tem que deixar para trás é, né, nossa própria mente, no sentido de o que pesa, o que prende, o sistema de pensamento negativo que reforça falando, não, eu não posso fazer isso, porque minha família não gosta, porque a sociedade não gosta. Isso. Eu acho que é isso, de conseguir se soltar. Eu acho que quebrar esse tabu, esses paradigmas, são fundamentais. Essa reflexão, acho que foi até o próprio Renato que colocou uma reflexão em cima disso, dos medos, do que você tem que romper, das barreiras, de não ficar agradando para agradar ninguém e nem um tipo de... Querem colocar a gente numa caixinha, né? Saiam da caixinha. Eu acho essa iniciativa maravilhosa. E aí, que finaliza. Então, eu gostaria de contextualizar para falar uma frase, que eu tenho uma frase que define muito, acho que tudo, a maneira que a gente aborda filme, como a gente quer fazer as nossas histórias. Mas aquela coisa em si, o filme, a gente queria transmitir alguma emoção e, de certa maneira, o filme que une o início e o fim, que é a frase do personagem principal, que ele fala nessa coisa,
precisamos, às vezes, deixar algo para trás para poder seguir em frente. De certa maneira, foi a produção desse filme. Muitas coisas a gente teve que deixar para trás, muitos pensamentos. Quando eu li o roteiro, eu pensei, isso é impossível fazer com um orçamento zero, de certa maneira, porque nem se os cenários que a gente usou, a gente tinha acesso, por exemplo, o nosso barqueiro, tudo, ele ofereceu a gente filmar na cabana, foi pela bondade dele de poder, porque a gente queria ter um cenário autêntico e tudo, e era perfeito, e a bondade dele a gente poder usar. Então, os cenários, a gente pôde usar sem custos extras, tudo, e o equipamento era o que eu já tinha. Então, de certa maneira, a gente fez também, baseou, de certa maneira, o roteiro e conseguiu adaptar aí de uma forma que a gente conseguiu fazer o que a gente tinha. Então, foi uma luta. Aquela coisa, fazer um filme assim, também com atores, se fosse com atores já seria difícil. Agora ainda conseguir toda essa ilusão de você conseguir convencer o Taz, convencer que ele está na idade falando com ele mesmo, e que eu consiga, com as técnicas de direção, conseguir transmitir isso. Muitas noites acordar pensando, a gente é maluco, e foi mais estresse porque eu ia viajar acho que dia 5 de janeiro, e faltava tanta coisa para filmar ainda e não dava para, aquela coisa, eu tinha viagem para ir para a Alemanha, eu até editei o filme na Alemanha, boa parte do filme, então foi com estresse enorme de tempo, então foi, vamos dizer assim, quase um pesadelo de fazer, foi uma luta de certa maneira, então a jornada desse filme é essa coisa de acredite em você, acredite que não pense, mas não é possível porque eu não tenho orçamento, não é possível que eu faça essa coisa que mesmo não deveria ser possível. Mas se a gente conseguir quebrar isso, se libertar desses pensamentos limitantes, a gente às vezes é capaz, mas por a gente achar, ninguém já fez assim, então não deve ser possível. Então, conseguir se soltar dessas amarras e tudo, foi o que a gente conseguiu. Então, foi uma superação com esse filme. E é isso em si. E é aquela coisa, tem muitas ideias que a gente ainda queria abortar com o Conde Tupper que no curta não dá. E aí, talvez, numa série ou num filme a gente gostaria, especialmente a parte da série, a gente até tem a ideia. Conde Tupper, que se passa no corpo, exatamente, uma minissérie, tem que fechar. Mas contar a história, exatamente, a história ia se passar onde você viu a cidade. Então, essa é a ideia. E talvez, se o povo quer, mas já é aquela coisa. Esse filme não dá para ser em financiamento, mas ideia não falta. E minha mãe sempre fala isso, ideia não falta. O que falta é conseguir produzir, é ter o apoio, é o ter o financiamento. Mas, e no final, o que eu queria, a minha frase, vamos para poder finalizar, o que a gente tenta fazer com filmes, o que acho que todo filme deveria tentar todo filme acho que deveria transcender os criadores, transcender quem fez o filme. Eu acho que um bom filme deve transcender que as pessoas possam interpretar coisas que, por exemplo, a gente nem imaginou. E é isso, que a arte deveria transcender quem fez, que é eterno, Pensa, obras de autores que faleceram já, Tolkien e vários outros poetas que, e também a tragédia que o Geraldo Sarno, que também grande cineasta, também ele faleceu recentemente, mas a arte dele vai continuar para sempre. Então, acho que isso também, eu sou alguém que sofro muito com a ansiedade da morte, mas eu acho que a arte de criar me dá não deixa a coisa melhor, mas uma paz de saber que filmes de arte são eternos. Então, talvez, eu sou mortal, mas você pode criar algo imortal. Então, eu acho isso a coisa linda. Então, a arte deve transcender. São fantásticos. Eu vou finalizar. O Renato colocou, querida, você é maravilhosa, gratidão. Alexa Poretti mandou abraços aqui para os queridos. Obrigada a todos. E também agradeceu a grande live. Muito obrigada. As minhas Vilmas queridas, Cabral, Dias. A Célia colocou aqui onde eles moram, é na Bahia, não é isso? Vocês moram na Bahia, ela pediu para voltar, fazer essa homenagem. Tudo foi filmado em Canavieiras. Olha que legal. Eu não posso contar tudo, mas fica aqui, eu sabia que usaram lá o cenário, inclusive dá esse cenário sombrio, vamos dizer assim, em alguns momentos, num lugar, como você falou, tropical, é também um desafio, não tenha dúvidas. Então, gente, eu estou super orgulhosa, muito feliz, a gratidão, eu por mim ficava aqui, como eu disse, decupando esse filme, o que tiverem de novo, e eu acho que vocês conseguiram esse objetivo de transcender a obra de vocês, porque eu vi
com os olhos do que eu tenho, do meu eu, e o Renato viu com o eu dele, e outras pessoas, cada um que assiste, na verdade, faz a sua reflexão com a sua criança interior, né, com o que você precisa resolver na sua vida, e todos nós precisamos resolver algo, né, e isso é fundamental. A arte faz com que a gente reflita de uma forma tendo uma transformação sem muita dor, vamos dizer assim. E isso é fundamental, vocês conseguiram esse objetivo, não tenho dúvidas. E claro, não podia terminar sem o nosso abacaxi, da dinastia do abacaxi, que agora eu também, com muita honra, estou aqui, fazendo parte dela ainda como assim, intrusa e admiradora de vocês, tá, menina? Um beijo na Valéria. Um beijo para você também, para o maridão, para o pai desses lindos, maravilhosos meninos de ouro. E para você, que é essa mãe aí que muito nos honra e que agora está chegando o Dia Internacional da Mulher. Esse mês de março é nosso, mas todos os dias são nossos. Todos os dias são de todos os gêneros, de pessoas especiais que fazem acontecer. Então, um beijo para vocês, um beijo a todos. Obrigado quem está aqui com a gente. Continuar aqui até o fim para ver e para ouvir um pouquinho da mensagem desses meninos lindos. Beijo, beijo, Thales, beijo, Ike. Beijo para vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.